A história de grandes líderes e artistas icônicos é muitas vezes contada através de seus triunfos, de suas conquistas grandiosas, de suas vitórias esmagadoras sobre o mundo. Mas o que quase ninguém mostra é a dor que antecede essa grandeza. O momento de ruína, a queda brutal que os obriga a olhar para dentro, encontrar a escuridão mais profunda e, de alguma forma, transformar tudo isso em renascimento. Beyoncé, a mulher que hoje representa poder, autoconfiança e sucesso absoluto, também passou por essa fase. E foi justamente essa fase que a moldou para se tornar a lenda que conhecemos hoje. Pense por um momento. Quantas vezes você já sentiu que o mundo estava contra você? Que não importa o quanto você tente, as coisas simplesmente desmoronam? Beyoncé esteve exatamente nesse lugar. Antes de ser a artista solo mais premiada da história do Grammy, antes de se tornar um símbolo de independência e força, ela enfrentou uma ruína pessoal e profissional que quase a destruiu. O Destiny's Child, grupo que a projetou para o mundo, era seu maior sonho de infância. Desde pequena, ela se dedicou a ensaios exaustivos, sacrificou sua adolescência e viveu para aquele sonho. Mas quando a fama chegou, também trouxeram a instabilidade, os conflitos internos, as traições e a pressão implacável da indústria musical. Cada saída de uma integrante, cada polêmica, cada crítica pesada da mídia eram golpes diretos na sua autoestima. Aos olhos do mundo, Beyoncé era uma estrela em ascensão, mas por dentro ela começava a duvidar de si mesma. O impacto emocional da queda quando a formação original do Destiny's Child se desfez, a mídia foi implacável. Jornalistas apontavam Beyoncé como a grande vilã, insinuando que sua ambição teria prejudicado as ex-integrantes. As redes sociais estavam apenas começando, mas os tabloides já eram cruéis o suficiente para fazê-la se questionar. Será que tudo que ela acreditava e sonhava estava desmoronando? E se o público realmente a odiasse? O que poucos sabem é que, durante essa fase, Beyoncé passou por um período de depressão silenciosa. Ela parou de se reconhecer, sua confiança estava abalada e sua mente era dominada por um medo paralisante de falhar. Mas a vida não esperou que ela se recuperasse. A indústria exigia sua próxima jogada, e aí veio sua maior prova: iniciar uma carreira solo. A dor da traição, um golpe que mudou tudo. Quando Beyoncé finalmente começou a se reerguer como artista solo, sua vida pessoal foi devastada. A traição de Jay-Z, seu grande amor, veio à tona. O homem com quem ela construiu uma história e um império havia a traído. Mas o mais doloroso não era apenas a traição em si, e sim o questionamento interno. Como uma mulher que sempre prezou pela perfeição, pela disciplina e pelo controle total de sua vida, poderia não ter percebido os sinais? Seria ela insuficiente? Seria ela apenas mais uma vítima de um amor que não resistiu ao poder e à fama? Essa dor não foi apenas emocional. Beyoncé se fechou, buscou refúgio em sua arte e transformou essa dor no icônico álbum Lemonade. E aqui vem a lição que todos precisam aprender. A dor é inevitável, mas o que você faz com ela é o que define seu destino. Beyoncé poderia ter se fechado e permitido que sua dor a consumisse, mas ela escolheu se reconstruir, se expressar e transformar a vulnerabilidade em força. Aprendizados da vida. A chave para a virada O que aconteceu com Beyoncé é um reflexo da nossa própria jornada. No método de aprendizados da vida, existem gatilhos mentais e emocionais que explicam por que a dor pode ser transformadora. Dor e recompensa. O ser humano busca prazer e foge da dor. Mas, paradoxalmente, é a dor que nos leva às maiores transformações. Beyoncé usou a traição e a humilhação como combustível para criar algo imortal: pertencimento e rejeição. Quando foi criticada pela saída das integrantes do Destiny's Child, ela se viu rejeitada por um público que antes a aplaudia. Essa dor poderia tê-la destruído, mas a impulsionou a buscar sua verdadeira identidade: liberdade e controle. Beyoncé percebeu que nunca teria o controle total sobre as ações dos outros, mas poderia ter controle sobre sua reação.
Ao transformar sua história em arte, ela tomou as rédeas de sua narrativa, validação e amor. No fundo, todos nós buscamos ser amados e reconhecidos, mas antes de buscar isso nos outros, precisamos nos reconhecer. Beyoncé precisou se enxergar, além da traição e da rejeição, para recuperar sua força. O desafio para você: como você reage às suas dores? Agora, traga essa história para a sua vida. Todos nós temos momentos de ruína, situações que nos fazem duvidar de nós mesmos. Mas a pergunta é: você está deixando a dor te destruir ou você está a transformando em combustível? Comente aqui. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? O que você aprendeu com ele? Compartilhe sua história e vamos nos fortalecer juntos. Beyoncé sempre foi um símbolo de superação. Mas o que poucos sabem é o preço que ela pagou para transformar seus sonhos em realidade. Desde muito jovem, ela compreendeu que o caminho até o sucesso é pavimentado com desafios, dores e escolhas difíceis. Mas como uma garota de Houston, conseguiu se tornar uma das maiores artistas de todos os tempos? A resposta está em sua capacidade de resistir, de se reinventar e de transformar dor em poder. Imagine-se no lugar dela. Uma menina cheia de sonhos, mas que, para alcaná-los, teve que abdicar de momentos simples da juventude. Enquanto outras, crianças brincavam, ela ensaiava. Enquanto amigos saíam, ela treinava sua voz até a exaustão. O primeiro grande impacto emocional em sua vida foi a rejeição. No início da carreira, Beyoncé viu seu primeiro grupo musical, Girls' Tyme, fracassar em um programa de talentos. O que poderia ter sido o fim de sua jornada se tornou o combustível que a impulsionou. Seu pai, Matthew Knowles, assumiu a gestão de sua carreira, impondo uma disciplina quase militar. Era um treinamento intenso, uma busca incansável pela perfeição. Muitos duvidaram, outros desistiram, mas ela permaneceu firme. E aqui está uma grande lição. Os fracassos não definem você. Sua resposta a eles, sim. Os aprendizados na vida explicam por que essa história ressoa tanto em nós. Dentro de cada ser humano existe uma luta constante entre dor e prazer, entre segurança e aventura. Beyoncé nos inspira porque representa a força de quem ousa ir além do medo. Sua história ativa gatilhos emocionais profundos, identificação. Eu também já fui rejeitado. Inspiração. Se ela conseguiu, eu também posso. E pertencimento. Sou parte dessa jornada. Mas nem tudo foi apenas sobre esforço. O preço do sonho também se manifestou de formas dolorosas. Beyoncé enfrentou crises de confiança, momentos em que duvidou de si mesma. Seu pai a ensinou que a vida no topo é solitária e que poucos entenderiam o que é viver sob pressão constante. Durante anos, ela sacrificou noites de sono, relacionamento com amigos e até momentos de descanso. Mas ela sabia que grandes conquistas exigem grandes sacrifícios. E aqui está a grande pergunta para você. Quanto você está disposto a lutar pelo seu sonho? Muitas pessoas desistem na primeira dificuldade, deixam-se levar pelo medo ou pela opinião alheia. Beyoncé nos ensina que o verdadeiro vencedor é aquele que segue em frente, mesmo quando tudo parece dar errado. O impacto emocional dessa jornada nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Se você já passou por momentos de dúvida, de medo ou de rejeição, saiba que esses sentimentos são parte do processo. Mas assim como Beyoncé, você pode transformar essas dores em degraus para sua ascensão. Agora, quero ouvir de você. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou em sua jornada? O que você aprendeu com ele? Comente abaixo e compartilhe sua história. Seu testemunho pode inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. O mundo vê o brilho, a glória, os troféus. Mas o que ninguém enxerga são as lágrimas escondidas nos bastidores, as madrugadas insones, a dor do sacrifício solitário. Beyoncé, um ícone indiscutível da música e do entretenimento, não chegou ao topo apenas pelo talento. Há uma verdade brutal que poucos estão prontos para ouvir. O caminho da grandeza é pavimentado por abdicações silenciosas. O preço da excelência, uma escolha. Cruel, imagine-se em um palco, diante de milhares de fãs que gritam seu nome. As luzes estão sobre você.
Cada movimento seu é celebrado. Cada nota é entoada como se fosse uma prece. Mas antes desse momento, houve incontáveis horas de ensaio, dias de exaustão, dores no corpo, momentos em que a dúvida sussurrou no ouvido e testou sua resiliência. Beyoncé passou por isso. Desde os tempos do Destiny's Child, quando ensaiava até seus pés sangrarem, até os dias de hoje, em que cada performance sua é um espetáculo de perfeição, ela aprendeu uma lição dura. Para ser extraordinário, é preciso pagar um preço que a maioria não está disposta a pagar. Aqui entra a metodologia Aprendizados da Vida, que explica como as emoções humanas guiam nossas escolhas. Beyoncé compreendeu profundamente o conceito do desejo de reconhecimento, a necessidade inata do ser humano de se sentir valorizado. Mas ela também experimentou a dor da disciplina, o medo da rejeição e a compulsão por superar limites. Cada um desses fatores foi usado a seu favor para moldar a artista que o mundo conhece. A solidão dos grandes. O fardo de quem lidera é um paradoxo cruel. Quanto mais alto você chega, mais sozinho você fica. As pessoas enxergam o sucesso, mas não veem a solidão que o acompanha. O caminho da grandeza é também um caminho de renúncias. Beyoncé sacrificou momentos preciosos de sua juventude para se tornar um ícone. Enquanto amigos se divertiam, ela estava ensaiando. Enquanto muitos aproveitavam os finais de semana, ela estava estudando cada detalhe de sua arte. E o mais impactante, enquanto os outros dormiam, ela trabalhava. E aqui mora a grande reflexão. O que você está disposto a abrir mão para chegar onde deseja? Muitos querem os aplausos, mas poucos estão dispostos a suportar o silêncio do treino. Muitos querem o reconhecimento, mas poucos têm coragem de enfrentar a dúvida e a insegurança. Esse é o teste invisível que separa aqueles que têm sonhos daqueles que os transformam em realidade. O cansaço emocional, o lado sombrio da determinação, a busca incessante pela perfeição, tem um custo emocional imensurável. Beyoncé, mesmo sendo a mulher forte e imponente que o mundo conhece, enfrentou crises, dúvidas e momentos de exaustão extrema. Ela mesma revelou que há momentos em que se sente drenada, consumida pela própria arte. Mas é nesse ponto que a diferença entre os comuns e os extraordinários se revela. Os fracos desistem, os fortes seguem em frente. Esse é um conceito poderoso dentro dos aprendizados da vida. A luta entre o conforto e a realização. O cérebro humano deseja o prazer imediato, mas as maiores conquistas são frutos de dores momentâneas que levam a glórias duradouras. O convite à reflexão. Qual é o seu preço? Agora eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço para chegar ao topo? Está preparado para abrir mão do conforto, da zona de segurança e das distrações que te afastam dos seus sonhos? Beyoncé fez uma escolha: viver pela sua paixão, independentemente do preço. Agora a escolha é sua. Compartilhe nos comentários. Qual é o seu maior sonho e o que você está disposto a fazer para conquistá-lo? Este é o momento de mudar. Este é o momento de agir. Porque a grandeza não é para quem deseja, é para quem decide. Curta, compartilhe e se inscreva. Porque a história de Beyoncé não é apenas sobre ela, é sobre você, sobre o que você pode se tornar, sobre o que você pode conquistar. E lembre-se, o preço da grandeza pode ser alto, mas a recompensa é infinita. Beyoncé sempre soube que sua jornada não era apenas sobre música. Cada nota, cada performance, cada queda e renascimento faziam parte de algo muito maior, um legado. Mas houve um momento decisivo, um instante de clareza absoluta em que tudo mudou para sempre. Esse foi o momento em que ela entendeu o verdadeiro segredo para vencer na vida. E hoje, ela quer compartilhar isso com você. O peso das expectativas e o conflito interno desde muito jovem, Beyoncé enfrentou uma pressão esmagadora. O mundo esperava dela perfeição. E a cada sucesso, a cada prêmio, a exigência aumentava. No auge de sua carreira, cercada por luxos e fama, ela percebeu algo devastador. Não se sentia completa. Como poderia? Se dedicou tanto a ser impecável para os outros que, em algum lugar do caminho, esqueceu de si mesma.
O conflito interno entre a imagem pública e a identidade real foi avassalador. A insegurança bateu forte, o medo de decepcionar se tornou um fardo. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ela precisou tomar uma decisão: continuar sendo aquilo que o mundo esperava ou finalmente abraçar sua essência, com todas as suas falhas, dores e verdades. A virada. O encontro consigo mesma. Beyoncé entendeu que vencer na vida não tem nada a ver com a opinião dos outros, com dinheiro ou troféus. O verdadeiro triunfo é ser autêntico. É ter coragem de ser quem você é. Independentemente das expectativas externas, ela mergulhou fundo em sua própria história. Resgatou a menininha que cantava diante do espelho, livre, sem medo do julgamento. Entendeu que a arte não é sobre agradar, mas sobre expressar. E a partir desse instante, cada música, cada gesto e cada escolha passaram a refletir sua verdade mais profunda. O segredo para vencer na vida. E então vem a grande revelação. O segredo para vencer não é a perfeição. Não é agradar a todos, nem colecionar conquistas externas. O verdadeiro segredo é se conhecer profundamente e viver com autenticidade. Beyoncé percebeu que a liberdade emocional vem quando você se livra das correntes invisíveis da aprovação alheia. Quando você entende que não precisa ser perfeito para ser incrível. Quando você decide parar de esperar o momento certo e começa a viver agora. Afinal, quantas vezes você já se limitou por medo do que os outros iriam pensar? Quantas oportunidades você perdeu por não se sentir bom o suficiente? Chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de assumir sua verdade e se libertar. Agora, Beyoncé olha para você e faz a pergunta mais importante da sua vida. Você está pronto para ser você? Está pronto para deixar para trás as dúvidas e abraçar quem você realmente é? Se sim, o momento é agora, não amanhã, não quando você se sentir preparado. Agora, comente abaixo qual foi o momento da sua vida em que você sentiu que precisava mudar. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem. E lembre-se, o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de mais pessoas reais, como você, como Beyoncé, como todos nós. Beyoncé revela o maior segredo para vencer na vida. Você nunca mais será o mesmo. A vida nos desafia a todo instante. Entre glórias e fracassos, entre sonhos e medos, nos vemos constantemente diante de um espelho que reflete nossas dores, nossas inseguranças e, ao mesmo tempo, nossa capacidade infinita de transformação. Beyoncé, mais do que uma estrela, é um símbolo vivo dessa jornada. Sua trajetória é marcada por altos e baixos, por desafios que a moldaram, por lágrimas que a fortaleceram e por uma resiliência que se tornou combustível para sua grandeza. Mas o que realmente a fez vencer? Qual o segredo por trás de sua força? O que podemos aprender com sua história para finalmente conquistarmos a vida que tanto desejamos? A resposta está dentro de cada um de nós. E hoje, você vai descobrir que nunca mais verá a vida da mesma forma. 1. A coragem de encarar a verdade. A verdade nem sempre é bonita. Às vezes ela dói. Beyoncé sempre soube disso. Crescendo em um ambiente de competição e expectativas, ela percebeu cedo que para brilhar precisava primeiro encarar suas sombras. Os medos de não ser suficiente, de falhar, de decepcionar. Você já sentiu isso? Já se perguntou se realmente é capaz? A sociedade nos ensina a esconder nossas fragilidades, a fingir que estamos bem quando, na verdade, estamos à beira do colapso. Mas Beyoncé nos mostra o contrário. Só quando enfrentamos nossa própria verdade, conseguimos nos libertar das correntes invisíveis que nos aprisionam. E você? Já teve coragem de se olhar no espelho e encarar seus próprios medos? O que você está adiando? O que precisa enfrentar para se libertar? A estrada do sucesso nunca é reta. Ela tem curvas, buracos, tempestades. Beyoncé enfrentou rejeições, críticas, traições, mas nunca parou. Nunca deixou que a opinião dos outros definisse seu destino.
Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que o mundo não te dava chances? A diferença entre aqueles que vencem e aqueles que ficam pelo caminho não está na sorte, mas na resiliência. Ela foi rejeitada antes mesmo de sua carreira decolar. Disseram que ela não era boa o suficiente. Disseram que ela nunca conseguiria. Mas ao invés de desistir, ela usou cada palavra negativa como combustível para sua ascensão. A grandeza tem um preço. O sucesso exige sacrifícios. Beyoncé aprendeu isso cedo. O que ninguém vê são as incontáveis noites sem sono, os momentos de solidão, as dores que precisaram ser escondidas por trás de um sorriso. A pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço dos seus sonhos? Está disposto a abrir mão das distrações, das desculpas, das fugas? O que separa aqueles que vivem uma vida mediana daqueles que conquistam o inimaginável é a disciplina, o foco e a coragem de dizer não para o que não contribui para sua evolução. Você realmente está comprometido com seus sonhos ou apenas gosta da ideia de alcançá-los? Você está disposto a pagar o preço pela vida que deseja? No final, tudo se resume a uma única decisão: quem você quer ser?